Pessoal, pode sentar. Eu sei que vocês vão ficar. Oi, troca no chão. E aí? Essa galera aqui, ó, já estão um mês trabalhando perguntas. Então, tem bastante pergunta aí. Bom, pessoal, no momento a gente já fez segundo, né? Entraram, deu certinho, chegaram na aula certinho, combinado. Deu boa. Agora eu o tempo. Não, o tempo é dos mestres, né? Agora eu vou passar para o professor Cascata aí, que vai fazer um podcast, não, né? Boa noite a todas e a todos. A gente fica muito feliz com a presença de cada um e cada uma que está aqui. As crianças com essa energia, né? Na ponta também, os mestres que estão aí, os professores, instrutores, os familiares, né? Que dão todo esse apoio, né, para as crianças e os alunos estarem aqui, os alunos do professor Negaça, formando alemão também. Amanhã chega o pessoal do instrutor Esquilo de Xaxim, não é? Então a gente fica feliz de estar aqui. A programação que a gente tinha, ela vai ter continuidade agora com os mestres, né? E para ser mais assim objetivo, também tem o tempo das perguntas que o professor Negaça falou, a gente vai dividir em 3 momentos, né, mestres, para vocês ficarem bem à vontade e poderem contar um pouco para nós, né, da trajetória de vocês, vocês estarem aqui, é histórico para nós, para todo o nosso sul do Brasil e meio oeste e também oeste de Santa Catarina. Então, nós temos agora, há algum tempo, o trabalho sendo desenvolvido já pelo professor, agora formando alemão, e a gente sabe do empenho que ele tem tido por nos reunir, por nos motivar, né? Eu mesmo e outros colegas da capoeira, a gente tem passado por algumas dificuldades físicas, né? Também questões da saúde mental, que às vezes tentam nos deixar mais desanimados para desistir, não é mesmo? E a gente percebendo o empenho de vocês, a dedicação do mestre Paulinho pelo Grupo Capoeira Brasil, todo o desenvolvimento que é feito também pelo mestre Duende em toda a grande Curitiba e esses trabalhos que tem também na França, tudo que a gente viu recentemente em Curitiba, né, em São José dos Pinhais, no evento que a gente participou. Então, nesse primeiro momento dessa nossa conversa, dessa nossa capoeira, vocês contarem um pouquinho para essas crianças, né, o pessoal aqui de Erval do Oeste que está aqui presente hoje, a historicidade, seriam os momentos assim da vida de vocês que a capoeira ela chamou, surgiu, e também em que momento também vocês sentiram aquela questão de trabalhar a docência. Então assim, eu vou conduzir o meu aprendizado também agora para outra pessoa, né? Essa responsabilidade, o formando alemão no início, hoje ele falou, com as crianças, da continuidade do trabalho. Como é que vai ser a continuidade do trabalho nosso, né? A gente vai trabalhando, vai seguindo e os novos estão vindo. Como é que foi para vocês? Como tudo começou? Rapidamente assim, vocês têm a vontade para falar agora. Vou passar aqui para o mestre Duende, depois da sequência. Até antes do mestre começar, todo mundo sabe aqui que foi a falta de material desse jeito que a gente está fazendo hoje com o Duende, com o mestre Paulinho, que acabou não deixando a gente saber muita coisa de outros mestres que passaram. Então esse tipo de trabalho que o Cascata está fazendo hoje, daqui a 50 anos vai estar rolando. E aí as pessoas vão saber o que estava rolando há 50 anos atrás, que é coisa que é difícil de saber 50 anos atrás. Não é? Então eu falo para vocês assim, a gente tem que levar muito a sério um trabalho desse, porque realmente isso daqui depois lá para frente é ouro. E quem tem um vídeo, ou quem tem um material de áudio do mestre Bimba, quem que tem? Pouca gente tem. E a gente está tendo isso agora, porque 50 anos, daqui 50 anos nós vamos chegar lá. Se nós tiver sorte ou azar, vai saber. Nós vamos chegar daqui 50 anos. Então nós vamos ter que saber quem foram os nossos mestres, quem que dá continuidade para o nosso trabalho. Então, manda ver, mestre. Aí que você sabe. Obrigado. Você falou até a respeito, né? Ontem foi uma data muito importante, você falou de 50 anos, e foi isso mesmo. 49 anos, né, para ser
bem exato, falecia, né? Mestre Bimba. Mas ele deixou um legado, né? O meu mestre era aluno de um aluno do mestre Bimba, e então a gente, queira ou não, a gente tem essa árvore genealógica, né? essa dissidência, se assim puder dizer. Então a gente tem esse compromisso de manter, né, esse legado. Não somos, né, natural da capoeira regional, mas a gente segue muitos princípios dela, né, através do meu mestre e agora consequente comigo. Acho que é importante esse tipo de registro, né, para que lá na frente a pessoa tenha essa identidade, né, saber aonde ela está, o que ela está participando, aonde ela está frequentando, né. A gente só não sabe para onde vai, mas caminha muito bem. Bem, isso falando do relato, só complementando, né, corroborando um pouco com a fala do alemão. Eu conheci a capoeira muito novo, conheci a capoeira no projeto social. Eu tinha acho que 10 ou 11 anos, foi no início da década de 80, mas não frequentei, né, por muito tempo esse projeto, até porque minha família esteve um momento em Cuiabá, no Mato Grosso. E aí acabou o projeto no final do ano, a gente acabou indo viajar para o Mato Grosso. Quando eu retornei, eu já fui trabalhar, não participava mais desse projeto, enfim, esse projeto até ficava num bairro onde eu morava, já não morava mais lá. Quando eu retornei de Cuiabá, eu queria muito continuar na capoeira, até porque quando eu fui para Cuiabá lá, eu procurei na época, mas não encontrei nada. Aí acabei entrando numa academia de karatê lá, mas foi 2 aulas e depois a gente tomou um corridão na época de uma turma adversária de bairros, né, que existia muito naquela época. Acabou que meu pai não deixou mais que eu voltasse lá. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, realmente, porque desde criança sempre admirei, né, os filmes de Bruce Lee, enfim, né, e sempre gostei. E aí, no final dos anos 80, quando eu comecei a trabalhar na cidade, no centro de Curitiba, eu fui procurar academia, encontrei a academia. Só que o valor que eu ganhava, o meu salário, era muito pouco. E naquela época, a capoeira era muito valorizada, pelo menos lá. Era um valor muito alto. Eu lembro, eu tinha até a cadernetinha depois, né, posteriormente, que eu tinha. Eu olhei lá, o valor como se fosse hoje assim, acho que uns R$200, R$250 a mensalidade. E eu ganhava, acho que 500, 400, e a gente já tinha que ajudar em casa, então não tinha como me matricular. Aí eu falei, pô, não dá pra capoeira. Fui numa academia de taekwondo, do mestre Cândido, que o Perna frequentou lá, lá na Barão do Rio Branco. E essa academia ficava na 15, até hoje tem ela lá. E aí eu cheguei na academia do mestre Cândido e fui ver o preço. Por exemplo, se lá na capoeira 250, do mestre Cândido era 200, então não me refrescou em nada. Mas na frente da academia do mestre Cândido tinha uma academia de boxe, mas não era uma academia, era um corredorzinho assim, uma salinha. Até quando você entrava assim, já era um cheiro, você já sentia aquele cheiro de academia mesmo. E ali eu consegui me matricular. Mas claro, né, com aquela expectativa de um dia fazer parte daquela capoeira que me encantou. E aí, passados os anos, eu voltei, né, eu já trabalhava em outro emprego, já ganhava um pouquinho melhor, eu consegui me matricular naquela academia. Só que aquela academia, cada dia era um professor que dava aula. E aí você não criava uma identidade naquela época. E aí um dos professores começou a dar aula no bairro onde eu morava. E aí eu fui participar das aulas dele. Lá eu conheci uma turma e aí foi onde eu dei continuidade. Esse meu mestre acabou saindo do grupo em 2007 e eu passei a ser, né, orientado, né, supervisionado pelo mestre Paulo Sabiá, no qual eu estou até hoje. Né. Em 2016 eu me formei em corda preta e esse ano, lá no Rio, peguei o meu título de mestre concedido pelo mestre Paulo. Eu faço da capoeira hoje muito da minha vida, mas é aquilo que eu falei para vocês no começo, lembra que eu falei do tempo? Então qual é o tempo que eu tenho para dedicar para a capoeira? Né? É o tempo do meu trabalho, eu me dedico muito ao meu trabalho. Só que eu tenho outras prioridades também, não é só o meu trabalho. Assim como vocês, né? As pessoas que trabalham, né, em outros campos aí, vocês têm o trabalho de vocês, mas vocês têm a prioridade, né? A sua fé, a sua saúde, sua família,
são outras prioridades. Então eu procuro utilizar muito bem o meu tempo, né, com a família, né, com a minha família. Claro, meus alunos fazem parte da família também, passam a ser depois de um tempo, a gente se doa também a isso, mas a minha saúde, enfim, e tudo o que abrange dentro do meu trabalho é a capoeira. Então não tem como eu fugir disso. E vou te falar, fiz 3 faculdades, sou formado em licenciatura, pedagogia e educação física, e bacharel em educação física. Tenho 2 pós-graduação, mas a minha maior faculdade, meu maior aprendizado, sem dúvida nenhuma, foi a capoeira. Foi onde me ensinou muita coisa. E o meu pai também, né, já falecido, né, deixou um legado também de aprendizado em termos de cidadania e educação. Né? Apesar de ter pouco estudo, mas essa sabedoria que ele tinha realmente era vasta, né, na educação. E isso serve como um dos pilares do meu trabalho hoje. Né? Responsabilidade sempre e procurar sempre ser honesto. Isso aí é a verdadeira malandragem da vida. Meu pai falava assim, cara, se quer ser malandro, seja honesto. Seja honesto que você vai ser malandro, vai se dar bem em tudo. Seja responsável e nunca deixe, né, o seu nome para ninguém falar mal. Ele falava com outro aspecto, outra jeito, não cabe aqui, mas ele sempre falava isso. A minha história de capoeira, né, de vida é mais ou menos isso, resumida a isso. Não quero me estender muito também. Eu não sei se... Bom, vai ficar perguntas depois, né? Mas pode. Bom, vou focar na conversa do alemão, da importância da história, da preservação da história. Eu tenho uma visão um pouco diferente hoje, faço uma abordagem diferente a esse respeito. A história é sempre importante, né? A história é necessária. Mas hoje a gente não corre o risco da falta desse banco de dados. Eu acho que não vai acontecer mais quando no século XIX o Brasil vira república e há uma queima de arquivos, ali toda aquela implantação, né, do analfabetismo no Brasil ali no começo do século XX. Hoje a gente tem a tecnologia, muita informação. Eu acho que a gente até tem informação demais e muita informação equivocada. E o que eu acho mais importante que vai ficar na história, eu acho que daqui para frente, não é o vídeo daqui, é cada um que está aqui assistindo isso. Esse vídeo vai passar com certeza, porque hoje os celulares não deixam faltar o vídeo. E esse vídeo pode ser até mentiroso na frente, como acontece muitas vezes, porque as pessoas editam. Mas cada um que está aqui vai poder falar, eu estava lá nessa reunião. Eu acho que isso que vai ser mais importante do que o banco de dados. Estou falando isso porque hoje, para mim, é muito mais importante o presencial do que o virtual. Eu acho que a gente avançou demais nesse mundo virtual e está perdendo o nosso ritmo, nossa identidade, muita coisa importante na nossa vida. Eu vou tentar ser bem resumido aqui com a minha história. A história não é tão grande assim. Eu estou na capoeira há 55 anos, comecei em 68, por influência de um amigo de rua, me apaixonei pela capoeira, sou apaixonado até hoje. Fiz disso a minha vida, como todos que amam essa arte. Comecei no Rio de Janeiro na capoeira de rua, depois meu pai era militar, achava que o ambiente era perigoso, me matriculou num grupo chamado Grupo Rio Antigo, do mestre Vilmar Bigode. Fiquei nesse grupo, mas esse grupo acabou em 1974. O mestre era jornalista, ele não dava para sobreviver da capoeira, eu fui viver da profissão dele, e a gente continuou na capoeira. Eu procurei o Grupo Senzala, na época que eu já tinha uma referência desse grupo, eu havia conhecido alguns mestres participando de um campeonato. No Grupo Senzala, fui aluno do Camisinha, o Camisinha que hoje é conhecido como Mestre Camisa, e ele era formado do Mestre Bimba. Foi quando eu iniciei nesse caminho, nessa caminhada pela capoeira regional. Hoje a gente segue o princípio da capoeira regional, mas com metodologia própria.
Na década de 80, já no final da década de 80, a pedido de alguns mestres do grupo Senzala, havia ali um conflito interno que causava um constrangimento, um ambiente ruim, e a pedido deles, a gente fez uma organização por fora. Eles pediram, eles acharam mais fácil estar junto com a gente se a gente tivesse um grupo por fora do que se mantendo ali no grupo Senzala, porque havia um conflito ali dentro nosso, que não vale a pena abordar isso. E a gente veio para o Grupo Capoeira Brasil. Começamos no Grupo Capoeira Brasil apenas para continuar na capoeira, sem nenhuma pretensão, na verdade, sem saber nada de grupo. 3 pessoas inexperientes, apenas querendo jogar capoeira. Mas eu acho que a gente foi bem atento em toda essa construção, e quando a gente viu que a coisa podia decolar, a gente pegou firme e aconteceu. Hoje, eu, Paulão e Boneco dizem, uma pesquisa aí diz, eu mesmo não tenho essa noção, só tenho noção da minha equipe, mas eu, Paulão e Boneco juntos hoje, deve estar em 44 países espalhados pelo mundo, e deve ter aí por volta aí também uns 40 mil adeptos no grupo. Essa é o que a gente consegue em 35 anos que vamos fazer em 14 de janeiro agora, né? Então é isso, essa é a história bem resumida, e a gente continua agora com toda a atenção no nosso grupo inteiro, Grupo Capoeira Brasil. Então, pessoal, acho que vocês gostaram de escutar a história dos nossos mestres aqui presentes. Não gostaram, crianças? Sim. É importante, né? A gente saber. E o mestre Paulinho toca numa questão muito importante da oralidade, né? E da ancestralidade e a presença de estarmos com as pessoas que nos antecedem, que são mais velhas no processo. O mestre Duende toca na questão dos exemplos do pai, dos mais velhos que nos ensinam os saberes, né, da vida. E o segundo momento de toda a nossa conversa, para vocês acompanharem, as crianças todas aqui, os adolescentes, sabem, e nós que somos professores, como foi difícil aquele período que a gente ficou afastado da escola, né? Então houve um momento recente, e a gente sabe o quanto os mestres sabem da importância de a gente enfrentar as dificuldades, né? Nós tivemos sim a pandemia, mas dificuldades nós temos todos os dias, né? Então nesse momento, para a gente poder trazer essa mensagem de resiliência, né? Como foi naquele período, a partir ali de 2020, né? De março, naquele período aí, essa oralidade diferenciada mesmo, como é que foi ter que trabalhar a distância das pessoas, sendo que esse momento aqui é realmente essa energia, né, que a capoeira traz para nós, e ouvir um pouco desses significados, ouvir um pouco dessas representações que vocês passaram no período, é importante também para a gente aprender com isso e olhar, então, para essas crianças que estão vindo com mais responsabilidade ainda. Porque todos também, eu também trabalho numa escola, tive que ficar distante também dos meus colegas de trabalho, né? E agora estamos nessa retomada, né? Hoje estamos aqui. Então, aquele período que ainda a gente guarda situações difíceis, né? Cada um na sua família, e a gente volta a se cuidar sempre, a visão para a saúde como um todo. Então, mestre Paulinho, a oralidade, o ensino da capoeira, né, da sua experiência naquele período, como que o senhor conduziu esse processo para dar continuidade ao trabalho? Bom, a gente, na pandemia, foi levado para uma situação, né, foi obrigado a fazer aquele trabalho online, porque era o que tinha naquele momento. E nós fizemos aula online, reuniões. Eu acho que até um certo ponto o online entrega alguma coisa, principalmente para se reunir, para conversar. A aula de capoeira foi feita porque não tinha outro jeito, né? Porque
não entrega, né? A gente não conseguiu retorno, a gente fez, até hoje tem alguns programas também que você consegue na internet, mas a gente precisa disso aqui. Porque a capoeira tem um diferencial, né? Até o próprio discurso você tem que sentir o brilho dos olhos, porque senão não funciona. Porque todo discurso traz uma emoção por trás, traz uma mensagem que você precisa perceber aquilo. E eu acho que ali na telinha a gente corta isso, fica uma coisa fria e você acaba não alcançando o objetivo. Então, até para a reunião, dependendo do assunto, se for um assunto mais caloroso, eu acho que você não atinge, né? Não consegue chegar a um bom resultado. A outra coisa é que a capoeira não é uma atividade que você só pratica. A capoeira, ela interage. As pessoas têm o social é muito forte na capoeira. E aí na telinha você não consegue dar um abraço. Quem é capoeirista não pode entender isso. Ah, mas capoeira não é só jogar capoeira. Não, não é só jogar capoeira, não. Capoeira tem que ter um abraço. Isso é, para quem entende de capoeira, sabe o que eu estou falando. Capoeira tem que ter uma percussão. Capoeira tem que ter aquele negócio de você tocar o berimbau e o outro do lado percebendo que você está tocando. Então, tudo isso, eu acho que a gente perde naquele momento. Mas, de forma guerreira, a gente lutou e sobreviveu e estamos aqui hoje. Porque quando nos submeteram àquele meio, àquele ambiente, a gente não correu da briga. A gente foi lá e deu o recado do jeito que a gente podia. Mas, no meu entender, não entrega. A gente não... Esse é um caminho que a gente não avança tanto. Aqui a gente avança. Aqui a gente constrói, aqui a gente educa e aqui a gente traz as nossas crianças aqui na mão, a gente pode fazer toda a orientação. Na telinha a gente não faz isso não, é mais difícil, é meu ponto de vista. Da mesma forma que o meu mestre falou, eu lembro da data, foi no dia 14 de março de 2019. Eu fiz uma viagem para São Paulo, um evento mestre passou, um aluno dele. Estava eu, o Jamal, que está aqui hoje, o Malte, a Máscara. E esse evento ficou marcado para mim, porque foi o último evento de capoeira que eu participei, né, que antecedeu aquele período que a gente passou de pandemia. Foram algumas datas específicas, né? Foi uma coisa muito traumatizante, né? Na minha família foram 3 tios e um primo, e eu sei que todo mundo aqui tem uma história também, enfim. Mas a capoeira, como o mestre falou, ela resistiu. Eu mesmo dei aula durante mais de um ano. Eu comecei em abril de 2019, na segunda semana de abril. Inclusive, em maio, eu já tinha contratado aquela plataforma. 20. Estou falando 19, talvez 19. É que 19 já começou, né? Já começou. Em setembro de 2019 começou o boato lá. Em setembro de 2019. Aí veio se arrastando. Em março de 20. E aí, Março começa no nossos poderes políticos achando que não ia chegar aqui, que ia chegar aqui, nós ia tirar de letra, enfim. Acabou, foi dia 14 de março de 2020, isso mesmo. Perdoa. Mas eu lembro que na segunda semana de abril, eu comecei a dar aula online por uma plataforma chamada Zoom, que tem até hoje, e cheguei a pagar essa plataforma, mas foi mais de um ano. Eu lembro que o mestre Paulinho fez alguns eventos, inclusive, virtuais. Eu também realizei um, a pedido e a iniciativa do Neto Brasil, o mestre Aritano também fez. Então a gente deu um jeito para tudo, gente, né? Só que faltava algo, o principal, é isso que o mestre falou. Brilhar nos olhos, né? A energia sensitiva, o toque do berimbau, o aperto de mão, o abraço, o afeto, enfim, várias coisas que compõem uma roda de capoeira. E eu lembro, foi mais de um ano, ao mesmo tempo, né, tinha muitas pessoas que participavam das nossas aulas que a gente não tem no dia a dia, né? Tinha 2, 3 meninos que participavam comigo, que nem eram meus alunos, eram alunos do Aritano, um era aluno
nem lembro de quem lá de São Paulo, daí tinha uma menina lá da Colômbia, que acessava também a plataforma, acho que até falou de capoeira, enfim, eu não lembro assim, mas eram... Eu lembro que tinha dias que tinha 60. Aí quando a gente foi terminando o lugar, né, começou as coisas a se acalmarem, era no máximo ali 15, 20 que tinha. E foi um período bem difícil mesmo, o mestre relator, mas a gente, se passou por isso, a gente tem uma missão ainda a seguir. Eu, como faço as palavras do meu mestre, as minhas, né, eu não sou muito adepto nessa aula online, essa aula virtual. Eu acho que se for partir por uma parte teórica, eu acho que é válido, sim, mas quando você fala da prática, né, fica um pouco complexo, fica um pouco difícil de você assimilar e avançar como ele mesmo relatou aqui. Você tem até um certo ponto, acho que ela te oferece, mas a partir de um certo ponto já não acho que não funciona. Porque a gente carece muito desse ambiente de roda, dessa energia, toda essa sensação que a gente passa, né? Dentro de uma roda de capoeira, dentro de uma academia, dentro de uma aula de capoeira. Eu acho que é isso. Salva de palmas. A gente vai passar daqui a pouquinho para algumas perguntas. E um terceiro momento, mestre Paulinho, mestre Duende, que a gente teria agora aqui, olhando para esse período, né? Vocês já colocaram, os senhores já colocaram alguns elementos importantes que a gente também concorda e a gente sabe que também era o único momento de estar com os senhores naquele período, porque a gente precisava estar perto dos nossos mestres, a gente precisava estar perto do nosso professor alemão. Então foi realmente o que a gente conseguiu e assim as crianças também ficaram distantes dos professores, né? E agora, olhando para os professores aqui perto, para os mestres, vejo o quanto é importante a gente valorizar a fala, né? A voz, o olhar dos nossos mestres e professores. Então a mensagem dessa primeira e segunda parte, desde a história deles e esse relato, é para esse sentimento no coração de vocês mesmos, lá no mais fundo, sempre pensarem nos nossos mestres, os professores lá da escola também, o quanto eles se dedicam diariamente, né? Antes dos senhores chegarem, o professor alemão, formando alemão, colocou essas questões para eles também, já durante a roda, né? E para a gente finalizar essa parte, também direcionada aos convidados, né, os colegas que vieram de Curitiba, também dos mestres, também como professores e profissionais, e nós que estamos seguindo com a capoeira, olhando para a vida hoje, né, a vida do mestre Paulinho, o mestre Duende olhando para a vida dele, que elementos que a vida mostra hoje para vocês, após esse processo difícil maior para forma coletiva que a gente passou, para dar continuidade na jornada, no ensino, né? Na transmissão da capoeira. O que a vida mostra para vocês hoje, né? Olhando para esse passado, né? Recente, e para a história de vocês. E nós, que somos a continuidade dos senhores também, nesse processo. Que é essa mensagem mesmo, que fica, né? Para todos nós, enquanto professores, instrutores, né, na docência ou na mestria, no caso dos senhores, e essas crianças que um dia, possivelmente alguns e algumas delas, né, e adolescentes, também continuarão na capoeira, levando em frente, né, um pouco da trajetória que também foi de vocês conosco. Mestre Duende, vou passar inicialmente para você. Bem, eu falei isso aqui agora, né, eu relatei a minha história e não fugi disso. Eu acho que é uma coisa que eu tenho intrínseca, né, na minha cabeça. A gente passou o que passou, a gente tem uma missão e eu chamo a atenção para a coisa chamada tempo. Porque hoje vocês estão aí e você vai piscar o olho, daqui a pouco você vai estar aqui. Pode. E o tempo passa muito rápido. Então faça do seu tempo algo muito valioso. Aproveite o seu tempo com coisas boas. O mestre mesmo relatou e eu falei, é um problema que a gente vai ter, né, professores, é esse mundo virtual, porque o mestre relatou aqui também, a coisa cresceu exacerbadamente e a gente não sabe onde isso vai parar. Temos hoje muito problema, né, com crianças alienadas a isso.
Eu sei que vocês, né, como cidades, não são os grandes centros urbanos, né? Ainda a coisa da oralidade ainda funciona um pouco melhor, mas nos centros urbanos hoje a coisa está avassaladora. Hoje em dia você não consegue dar uma aula para uma criança sem que ela consiga pelo menos olhar o celular, né, em determinado período. É muito difícil. Quando você libera para... Pessoal, molha o bico rapidinho e volta. O cara vai lá, ele molha o bico do lado da garrafinha, está o celular, ele vai lá e tchum. Eu estou tentando me policiar com isso. No dia de domingo, geralmente a minha mulher fica brava comigo, minha família, minha mãe, enfim. Pô, você não responde, né? Domingo é o meu dia. Eu pego, coloco meu celular dentro da gaveta, lá na cabeceira da minha cama, e desço, vou fazer outras coisas. Assisto uma televisão, ouço uma música, gosto de cozinhar, enfim. E procuro não ficar escravo, né, dessa ferramenta. É um período, é pouco, mas a ferramenta ela é muito útil como um trabalho. Mas ela, tudo na vida, né? Tudo que você faz demais acaba sendo prejudicial. Então, procurem aproveitar o melhor tempo de vocês, porque amanhã depois você vai olhar assim e fala, pô, mas eu perdi tanto tempo no YouTube, cara. Podia ter treinado nesse momento, ao invés de estar olhando o cara treinar lá, porque eu não peguei, não botei uma música ali, não fui treinar. Então, aproveite essa coisa chamada tempo. Essa fica a minha mensagem, né? Porque o tempo é a coisa mais importante, gente. Vamos pegar um cara, eu tenho até essa oratória que eu vi muito tempo atrás. O cara mais rico do mundo. Se ele estiver num leito de morte em um hospital, nem o dinheiro dele, toda a fortuna dele, vai comprar nem um minuto de vida. E às vezes a pessoa acaba perdendo esse um minuto olhando coisa fútil, coisa que não vai te agregar em nada. Aprenda tudo que você puder, até as coisas ruins são importantes, porque daí você passa também a ser um pouco mais seletivo. Só que não adianta nada você aprender tudo aquilo e não viver esse aprendizado. É o que está acontecendo. As crianças estão cheias de informações, mas elas não estão sabendo viver essas informações no dia a dia, na prática, na oralidade, né? Aquela coisa de você sentar com o seu pai, com o seu avô, com o seu amigo, conversar. Você chega hoje em churrascarias, em barzinhos, enfim, em ambientes, né, sociais, é muito comum você ver uma mesa, 4, 5 colegas conversando, uma cerveja no meio, muito obrigado, professor, e cada um olhando o seu celular. Às vezes até mandando mensagem para o cara que está do outro lado da mesa. Ele não é capaz de desligar aquilo por um momento, olhar nos olhos e conversar. Eu sei que todos aqui, né, pode ser até um pouco impactante o que eu estou falando, mas é uma realidade, gente. E isso vai adoecer muito. Eu falava com uma conhecida nossa lá, que é capoeirista também, psiquiatra. Ela falou que em 30 anos, isso antes da pandemia, em 30 anos, né, o que mais ia matar a população mundial é a neoplasia, que é o câncer. E em 30 anos, a depressão iria superar esses números do câncer. Depois da pandemia, alguns já estão falando em 15 anos. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com a saúde mental. E isso vai de acordo com isso que eu estou falando aqui para vocês. Esse mundo virtual que não pertence a isso aqui, a esse comportamento, a esse momento, a esse tempo que a gente está aqui. Tá bom? Então, essa é a minha mensagem. Aproveite esse tempo, jogando capoeira, conversando com o seu professor, pesquisando, né? O celular pode ser muito útil. Eu dei aula durante esse mês de novembro do Mestre Bimba e indiquei para alguns alunos, né? Falei, ao invés de você gastar o seu tempo com o TikTok, coloca lá capoeira iluminada. Você vai ver o doutor Decânio, o mestre Decânio falando, o mestre Tapuã e tantos outros valores que fizeram parte desse legado que o mestre Bimba deixou. E aí você vai saber de onde a gente tira muita coisa dentro das rodas de capoeira. Então aproveite bem o seu tempo, vivendo o seu tempo. Não vivendo o tempo do seu celular, do seu tablet, da sua tela. Beleza? É o meu recado e minha mensagem. Bom, eu vou um pouquinho organizar minha própria ideia. Lá quando eu comecei a capoeira, não tinha muita capoeira. Era difícil, a gente tinha que andar muito para encontrar uma capoeira. Para encontrar uma capoeira boa era mais difícil ainda. E era um momento que a gente
tinha a intenção de divulgar essa arte para que ela fosse conhecida, então muitas apresentações e tudo, e a gente buscava os mestres. Os mestres eram os detentores do conhecimento e a gente buscava esses caras o tempo todo. Então, ancestralidade estava ligada ali, presente. Isso na década de 70, final da década de 60, 70 veio os anos 80, a gente já tinha essa capoeira mais divulgada, inclusive a década de 80 a capoeira entra em moda, ela virou moda, todo professor tinha 300 alunos, todo mundo queria fazer capoeira, muitos faziam capoeira, não sabia nem porquê, faziam porque o amigo tinha ido para capoeira, era moda, não foi nem um período tão bom para o aprendizado, porque a rotatividade era muito grande, entravam 300 esse mês e saíam 300 no mês seguinte, era aquela rotatividade. Mas aprendemos com essa época também, mas já começou a correria. Eu comprei meu primeiro celular em 92. Em 92 eu consegui, era um negócio que pesava uns 5 quilos, e esse celular já começa a me colocar no mundo mais rápido. Eu já conseguia falar no meio da rua, isso já foi mudando, alterando um pouco o meu ritmo, mas a gente ainda em 92 buscava os mestres, estava ligado à ancestralidade, porque tem a essência da capoeira, no meu entender, está ligada a uma coisa chamada vivência. Você é diferente do ensino acadêmico. Você faz um treinamento por um período, aprende todos aqueles movimentos e muitas vezes leva 10 anos para conseguir botar aquilo dentro do seu jogo de capoeira. Ou conseguir colocar aquilo de forma condicionada. Então, a vivência é muito importante. Por isso, muitos alunos não entendem. Poxa, eu aprendi tudo que o professor me ensinou, mas eu não mudei de corda. Porque você precisa estar mais maduro naquela graduação para passar para outro, porque tem essa variação também. E tem que se respeitar isso. Se você mudar de corda porque você aprendeu aquele movimento que o professor passou na aula, você não está preparado. Você vai acabar chegando num ponto que você estaciona e não avança mais e até desmotiva, porque você está carregando uma graduação que você não está preparado. Então a gente tem que respeitar. Então, na década de 90, a gente ainda estava muito ligado aos mestres. Nos anos 2000, a tecnologia começou a acelerar muito, nos tirando do nosso ritmo natural. Por isso que a gente ficou tão doente. Por isso que depressão hoje é a doença natural. A criança já nasce com depressão. Nós estamos vivendo fora do nosso ritmo, né? E depois vem a pandemia, que ainda acelera essa tecnologia, sei lá, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Ela dá uma acelerada, por isso que hoje há tanto medo da IA. A IA está assombrando os entendidos. Por quê? Porque a gente não está preparado para isso. A gente precisa de mais tempo. Eles estão falando isso. Não é para mexer na tecnologia, cortar a tecnologia é importante para o nosso avanço, mas talvez seja o momento de frear um pouquinho. Então, trazendo isso para o nosso mundo da capoeira, eu sei que a gente está vivendo um momento de imediatismo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que fazer rápido, senão o outro vai fazer, hein? Olha, bom, você tem que estar aqui ligadinho, responder todas as mensagens de imediato, porque senão vai acumular muito também. Enfim, a gente tem que, e isso acaba deixando a gente maluco. Eu penso diferente, eu acho que a gente está no momento que a gente tem que estar atento à tecnologia. Eu falei isso no vídeo agora, a gente não pode estar despreparado totalmente da tecnologia, principalmente quem vive nas cidades, senão você não consegue nem caminhar na rua. Mas a gente está no momento de respirar. A gente está no momento de dar uma respirada. A tecnologia está aí, está tudo bem. A gente tem que fazer coisas, a gente sempre teve que fazer coisas, a vida toda. Mas não vale esse ritmo desenfreado, porque para mim isso é ilusão, não é desse jeito.
faça no seu tempo, dá uma respirada e continue atento às pessoas mais antigas da sua família, porque elas estão passando orientação, né? Tenha um tempinho para você, essa respirada é para você olhar para você, porque senão você perde seu tempo e aí a vida passa. E a vida passa e esse tempo você não recupera. Então, respire, pense com calma. Tem que fazer muita coisa, mas vai com calma que vai dar para fazer tudo. Eu acho que é isso. Eu quero agradecer pessoalmente agora aqui na frente do Mestre Paulinho pelas colocações, porque para todos nós que ouvimos, a gente vai guardar na nossa mente, todo o nosso ser, cada uma dessas palavras, porque fazem que a gente olhe para o nosso trabalho, principalmente para o trabalho aqui hoje, mais diretamente que é do professor Negaça, mas que também amanhã estará no conjunto de todos os professores, né, que estão sendo supervisionados, né, e trabalhando aqui na região do oeste de Santa Catarina. E o que me cabia agora, Mestre Paulinho, Mestre Mendes, era fazer essa conversa. Eu vou passar agora a palavra para o nosso anfitrião, que é o professor Negaça, né? E também para o formando alemão, para dar uma palavra a respeito disso, desse momento tão importante para nós, que estamos buscando seguir os passos de vocês na capoeira, também fazendo a nossa história, também fazendo a nossa trajetória. E tentando cuidar de vocês também, porque vocês são importantes para nós. Vocês são os mais jovens. Cada vez mais as pessoas, como o Mestre Paulinho falou agora, vão ficando esquecidas, né? Da própria família. Então a gente precisa ter um olhar diferente para essas pessoas. Não faz muito tempo que eu perdi meu pai. Então a gente sabe que quem perde uma pessoa da família, aquele momento não é fácil. E os mestres estão passando também. E eles são os nossos pais da capoeira. São os nossos avós da capoeira. Então para nós é uma alegria tê-los aqui. Quero agradecer a atenção. Era a minha parte de conduzir. Passo para o professor nosso formando alemão, dá uma palavra e depois ele vai passar para o professor Negaça. Obrigado. Yeah.